Já são 16 anos dedicados ao Ministério da Palavra e uma vida inteira marcada por milagres. Eu estou falando da missionária Isa Reis, a quem temos a honra de receber novamente aqui no Mensagem de Esperança. Bom dia, irmã Isa. Bom dia, irmã Bem-vinda de Karen. volta ao programa. Obrigada, mais uma vez de novo, novamente. Amém. Irmã Isa, da outra vez nós conversamos um pouco sobre o seu ministério, sobre projetos que você desenvolve, e dessa vez eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu testemunho. Como foi que Deus te alcançou a sua família? Porque muita gente conhece a missionária Isa Reis, a pregadora, mas não sabe tudo que você passou para chegar até aqui. Vamos começar falando um pouco da sua infância? Vamos lá. Bom, Karen, eu não nasci num lar evangélico. A minha mãe estava afastada do evangelho quando eu nasci. Eu tenho mais 2 irmãos. E nessa fase a mãe estava afastada. E foi quando ela conheceu meu pai. Ela vinha de um quadro de depressão. E aí uma insistência de um tio, um convite, ela saiu, conheceu meu pai, e numa noite, num bar, e aí tentou a vida com ele, aí teve a mim, aí deu errado, separaram, voltaram de novo, teve minha irmã, aí separou, voltou, teve meu irmão, aí do meu irmão separaram de vez por conta do alcoolismo. Onde você nasceu? Todo mundo pensa que você é baiana. Não sou, sou quase, eu sou paulista. Eu nasci meu Deus, como chama? Pirituba. Em Pirituba, São Paulo. E você, então, sempre conviveu dentro desse lar conturbado. Quais as dificuldades que você lembra, assim, na sua infância, que você passou, você enfrentou, até que a misericórdia de Deus alcançasse e resgatasse vocês? Ah, sim, a violência. Porque o meu pai, quando bebia, ele nunca foi agressivo conosco, os filhos. Mas com a minha mãe, ele era muito violento. Então, eu me lembro das surras que minha mãe levou, das vezes que minha mãe passou muito mal, da forma com que ele tratava ela. Então, as lembranças não são tão boas, assim. Primeiro que eu não tive infância, de não ter mesmo. Esses dias eu entrei numa loja de bonecas para comprar para minha caçulinha e eu chorei um pouco, porque eu não me lembro de ter tido bonecas. E realmente foi uma infância triste, sem essa referência de pai, o homem da casa. Mas a minha mãe se desdobrou e deu conta de criar nós 3. De que forma você vê assim que o inimigo tentou afastar você e sua família dos projetos que Deus tinha para a sua vida? Foi quando minha mãe se distanciou e um abismo chama outro. Então ela foi procurar ajuda. E a ajuda, na verdade, veio de uma forma que a gente não esperava, que os parentes, alguns que poderiam ajudar, ajudaram, outros não puderam. Aí foi quando minha mãe tentou o suicídio, lá em São Paulo, em cima de uma ponte. Ela pegou meus 2 irmãos, que eram menores, ia lançando meus irmãos lá de cima e ia se jogar comigo. Foi quando o moço passou, percebeu e ficou me chamando. Eu, sempre muito comunicativa, fui até ele. A minha mãe percebeu e veio atrás. Quando ela veio atrás, ele conseguiu distraí-la e falou: a senhora ia fazer uma besteira agora. A minha mãe contou para ele: sim, eu iria. E aí ele pegou um cartãozinho, deu à minha mãe e disse: procura ajuda lá, que a minha mãe vai te ajudar. Aí foi quando minha mãe chegou lá, era um centro de macumba. E foi aonde ela acabou recebendo um tanto de ajuda, só que nisso ela foi se aprofundando e era conhecida como uma bruxa. Foi, porque por diversas vezes ela fazia trabalhos, né? Parecendo que ia favorecer, mas isso foi uma fase negra mesmo da vida da minha mãe. Vocês, os filhos, acabaram se envolvendo também? Não, porque assim, eu ia por obrigação, mas eu nunca gostei tanto, né? Por obrigação. Mas eu vi minha mãe afundar nisso e por diversas vezes minha mãe chegava em casa possessa mesmo, quebrava as coisas do nada. Eu levei muita surra sem saber por quê. Tenho cicatrizes na perna, que foi minha mãe nervosa em casa, jogava as coisas. E, de fato, ela era escravizada, até Jesus entrar. E quando aconteceu isso, como foi esse momento? Ah, isso foi maravilhoso. Minha mãe teve um problema pulmonar, ela não conseguia respirar. E teve um dia que ela foi para a casa da minha avó, em Hermelino Matarazzo, já passando mal. E quando minha mãe chegou, a minha tia, Wanda, fez um convite. Está acontecendo um culto ali numa casa. Vem. Sua tia era crente? Crente. Está acontecendo um culto numa casa. Vamos, você está tanto tempo afastado do evangelho e tal. Aquela conversa assim, você precisa de Jesus. E ela foi. E por incrível que pareça, quando minha mãe chegou na porta, o irmão que estava dirigindo o culto parou tudo e disse: Deus falou para mim que hoje o diabo ia matar essa mulher, mas nós vamos orar.
E quando começou a orar pela minha mãe, ela caiu possessa de demônios, expulsou todos em nome de Jesus. Minha mãe ficou liberta. Na hora que ela levantou, estava sóbria, o apelo. Quer voltar para Jesus? E depois de tantos anos afastada, minha mãe retornou. E o incrível foi que quando acabou o culto, a ladeira que ela desceu, por conta da dificuldade de respirar, desceu devagar. Quando acabou o culto, ela subiu correndo. Foi mesmo, curada. Foi transformada, liberta. Liberta. E quando ela chegou na casa da minha avó, disse, eu estou bem, vou voltar para casa. E foi quando minha mãe voltou para casa, ela estava chegando na escada de casa, a mãe de santo chegou junto. E disse, seu guia mandou você fazer hoje um despacho, porque senão você vai morrer. Aí minha mãe lembrou do que Deus usou o irmão lá na casa e disse, Deus já falou comigo hoje, eu já voltei para Jesus, acabou aqui. E graças a Deus, nunca mais. Minha mãe se afastou de Cristo, totalmente restaurada, uma nova criatura. E o incrível, minha mãe falava uma frase e um palavrão. Era toda destemperada, muito nervosa. Quem conhece minha mãe hoje? É só glória a Deus, Deus é bom, Jesus é bom. Amém. Quando sua mãe voltou, vocês também voltaram a caminhar, a ir para a igreja? Não, eu, dos 13 aos 16 anos, era uma adolescente bem rebelde. Eu gostava de ir para a noite, para bailes. Eu nunca me envolvi com drogas, que na verdade eu comentava essa semana, foi um grande livramento. Porque eu cheguei para uma festa, meus amigos eram todos mais velhos do que eu. Eu tinha 13, meus amigos tinham 25, 30. E foi num desses momentos de festa que alguém entrou na roda onde nós estávamos, com uma porção de drogas. E perguntou, e aí, já usou? Eu era tão inocente quanto a isso, que eu usou o quê? E minha amiga, Isa, isso é droga. Eu disse, não quero isso. Aí ele disse, então não vou te apadrinhar. Virou as costas e saiu. Eu enxergo como livramento porque eu sou muito intensa. Em tudo. É para me entregar, então vamos fazer 100%. Eu acredito que se eu tivesse me lançado, eu teria morrido nas drogas se não fosse intervenção divina. Então Deus fez com que aquele momento fosse bloqueado, para que eu não me lançasse de vez. Aí, quando eu fiz 16 anos, minha mãe já tinha voltado para Jesus, eu comecei a perceber a mudança na vida da mãe. E porque foi uma transformação extrema. Fora que nós vivíamos numa miséria muito grande, nós morávamos num barraco, nossa cama era uma madeirite, com roupas em cima. Nosso guarda-roupa era a parte interna de uma geladeira. Arrancou aquilo de dentro e era em cima de alguns blocos. E nosso barraco era próximo a um córrego. Então, quando chovia, a água vinha toda para dentro de casa. Era miséria total. E aí, com a transformação da minha mãe, a mente mudou. Então, automaticamente, outras coisas começam a mudar. Porque o evangelho é novidade de vida, em todos os aspectos. Então, aquela visão de miserável, de que não poderia sair dali, tudo foi se transformando na minha mãe. E ver Deus nela trouxe no meu coração aquela necessidade de eu preciso mudar. Mudar também. E foi o que aconteceu de fato. Eu era uma adolescente, apesar de ser muito extrovertida, independente de tudo que eu passei. Minha vida emocional foi protegida por Deus, então isso não me privou de sorrir, de brincar, mas faltava a alegria da salvação. Sim. E eu percebi isso na minha mãe. Foi quando, numa festa de jovens, ela me convidou, eu não queria ir e fui. E no momento do convite, quem quer vir a Cristo, eles cantavam uma canção. Algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expirou. Aí eu comecei a meditar, eu estou escravizada. Eu brinco, mas eu não sou feliz. Eu vou sorrindo, mas eu não sou alegre. Comecei a perceber que algumas coisas faltavam, e a principal era a alegria de ser salva. E naquela noite eu me rendi a Jesus. As algemas realmente se quebraram, caíram. Sim. Amém. E o seu pai? Deus também alcançou o seu pai? Com a minha vinda para Cristo, eu comecei a entender que eu precisava perdoar o meu pai. Porque eu cresci com aquela ideia, eu estou passando fome, é por causa do meu pai. Minha mãe tentou se suicidar com a gente, a culpa é do meu pai. Eu não tenho um homem na casa como referência para me buscar na escola, para me acordar de manhã. O pai, eu não tinha essa referência. Então, toda tristeza por não ter tido essa referência, todas as tribulações que a gente passou, eu atribuía ao meu pai. Então, quando eu me casei, que eu engravidei do meu Alexandre, que é o meu filho mais velho, eu comecei a entender, eu preciso perdoar meu pai. Agora eu vou ser mãe, eu tenho uma família, eu preciso perdoar. E aconteceu algo incrível. Numa quarta-feira, dentro de um ônibus, eu orei, falei, Deus, eu quero ver meu pai, porque eu não tinha mais notícias dele. Quando foi num domingo, o telefone tocou, era ele. Disse, olha, eu estou indo a São Paulo, quero ver você.
E eu fiquei super feliz, arrumei um cômodo lá de casa, mobiliei e recebi meu pai. Na primeira semana ele estava maravilhoso. Não bebeu, sorriu com a gente, mas aí teve um dia que ele bebeu. E quando ele bebeu na mesa, meu esposo perguntou a ele por que ele havia bebido. E aí ele disse, eu bebi porque eu gosto de beber. Quando ele tocou nesse assunto, eu percebi que eu não havia perdoado ele. Porque quando ele começou a falar da bebida, ele começou a falar da bebida, dizendo, bebia porque eu gostava de beber. Aí eu levantei da mesa e comecei a falar tudo que estava dentro de mim. Foi consciente que você destruiu minha infância, foi consciente que você destruiu nossa família, e eu comecei a falar tudo. E eu me lembro que ele levantou, saiu da mesa e me disse, eu sabia que um dia eu ouviria tudo isso. Aquele momento de conflito foi o momento da cura, porque eu coloquei tudo para fora. E falei coisas que eu me arrependi depois, mas acabei falando, não é? No outro dia ele foi embora, eu não vi mais meu pai. Alguns meses depois ele ligou para minha avó e me mandou um recado. E esse recado foi o ponto para me fazer acordar. Ele disse, eu não quero ver mais a Isa. Avisa para ela que eu só quero ver ela no juízo final. A palavra juízo final me trouxe a consciência. Eu disse, o pior, que se eu continuar ressentida, com ódio, é onde eu vou parar. No juízo final. E não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer pra gente. Aí eu fui orar. Sobrevivi, o Senhor me deu família, me fez uma mulher digna, então acabou aqui. Orei, chorei, levantei restaurada, o telefone tocou de Recife, para me ministrar lá. Quando o telefone tocou, eu perguntei para a irmã, Cabo de Santo Agostinho é perto? Ela disse, é 10 minutos da igreja. Eu disse, é aí mesmo que eu vou. Que era onde seu pai Meu morava? pai mora. Ah, ele mora? Mora. Fui atrás do meu pai, cuidei dele, protegi ele em algumas áreas, comecei a cuidar dele, sem precisar dar discurso algum. Meu amor, meu perdão foi o suficiente. Aí um dia meu pai me liga com uma notícia maravilhosa, num domingo de manhã. Eu liguei para ele, bênção, pai. Aí ele disse assim, Deus te abençoe. E olha, é a paz do Senhor para o teu pai. Eu disse, pai? Como assim? Ele disse, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir de então, meu pai hoje é um homem manso. O assunto do meu pai é Bíblia. Todas as vezes que a gente senta para conversar, ele com a Bíblia no colo, citando versículos da palavra de Deus e cantando louvores ao Senhor. Um homem totalmente transformado. Meu perdão foi libertador para ele, porque quem salva é Jesus, né? Amém. E hoje Deus te deu uma família linda, um lar abençoado. Você hoje vive, né, realmente o lar que Deus deseja para todo ser humano, não é mesmo? É verdade. Tenho 3 filhos, o Alexandre, o Gabriel e a Isadora, que é uma promessa antiga. Deus, quando falou com o meu esposo, ele ainda não me conhecia. E disse, você vai casar com uma mulher que é morena, missionária, baixinha, deu todas as minhas características. Vocês vão casar, vão ter 3 filhos. E por último vai vir uma menina. Isadora é uma promessa de Deus mesmo. E é lindo viver em família. Amém. Irmã Isa, é lindo o seu testemunho e a prova de que Deus ele realmente transforma situações, que nada está perdido para o Senhor, não é mesmo? Nesse finalzinho, né, pena que a gente está chegando já ao final do tempo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para tantas pessoas que talvez estejam passando por uma situação que você já enfrentou e que possam saber, né, que há esperança para eles também. É verdade. Jesus é o único que pode restituir e restaurar feridas. Há um texto na palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que Davi saiu para uma guerra e quando voltou, os amalequitas haviam incendiado a sua cidade, sequestrado suas mulheres, sequestrado seus filhos, sequestrado os jovens, as vovós e os vovôs. Então 600 homens que perderam suas famílias também foram chorar. E enquanto eles choram, eles falam de matar Davi, porque eles acharam que Davi seria o culpado, porque estavam seguindo Davi na jornada. E na ausência, a família foi saqueada. Só que Davi se retira no meio da pressão, da briga, e vai orar. A casa já foi devastada. Os seus entes queridos já foram sequestrados e a Bíblia diz que a cidade foi ferida com violência. Então a família já estava ferida, a violência já tinha entrado, a casa já tinha sido destruída. Ele se retira e vai orar. E quando ora, Deus aparece a ele em oração e diz, levanta daí, reúne esse povo, eu vou dar uma direção para vocês. E Deus deu uma direção. Eles encontraram um acampamento,
acabou com a festa dos amalequitas malignos e resgataram suas famílias. O que eu quero lhe dizer é que talvez o inimigo tenha ferido a sua casa com a prostituição, com as drogas, com o álcool, com desavenças, mas em oração, conversando com Deus, a direção veio do céu e a solução veio também. A festa do inimigo acabou, porque as mulheres foram livres, as crianças foram livres, os vovôs e as vovós foram livres. E é essa palavra que eu quero abençoar a sua casa. Não importa quem está preso e onde estiver, Jesus tem poder para libertar. Busque a Deus em oração, procure uma igreja, procure alguém que pregue a você, que te instrua diante da palavra de Deus. Pode ter certeza, essa festa vai acabar. Jesus não tem aventura, Jesus tem família para você. Você ainda vai ter uma casa para chamar de lar. Não importa o que foi destruído, Deus tem poder para restaurar. Amém. Irmã Isa, faça uma oração por nós. Faço. Amém. Deus te abençoe, Karen. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada lar, a cada família representada por essas pessoas que acompanham este programa. O Senhor é Deus de perto e também Deus de longe. Alcança agora cada família que está em conflito, áreas que foram devastadas. O Senhor tem poder para restaurar. Deus, como a mim, que o álcool tentou destruir a minha infância, a violência tentou ferir a minha inocência, mas o Senhor foi bom, restaurou a minha sorte e hoje eu vivo como quem sonha. Faz isso na vida de quem está do outro lado dessa tela. Traz alegria, traz felicidade para esse pai voltar para casa. Traz alegria para esse jovem não procurar alegria na rua, mas encontrar refúgio dentro de casa. Abençoa essa criança que foi ferida, essa criança que foi violentada, áreas que foram devastadas dentro dessa casa. Eu quero orar nesse momento, pedindo a sua bênção e a restauração, porque como Davi, Deus, nós viemos refugiar agora em oração, para que haja esperança aonde não há mais, para que haja entendimento aonde não há concordância. Tu podes. E a minha oração é que no nome de Jesus, aonde Satanás manietou, prendeu, destruiu, Jesus, a tua palavra disse que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Desfaça pelo poder que há no teu nome, que haja salvação, alegria, gozo e vida eterna. Pelo poder que há no teu nome. Amém e amém.